Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar sobre Isacar, vou falar sobre esse personagem, filho de Jacó, e ele recebe de Deus, a sua descendência recebe de Deus algo que parece ser, para algumas pessoas parece ser pequeno, e até hoje é assim, você percebe na vida das pessoas, aqueles que frequentam as igrejas, e as igrejas estão lotadas de pessoas que não compreendem o profundo de Deus. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você na vida de alguém que para muitos era considerado pequeno, mas ele tinha sob os seus cuidados, ele recebeu da parte de Deus algo muito poderoso. E uma coisa assim, irmãos, porque a fé sem entendimento, ela gera esforço sem fruto. Você pode olhar para a pessoa e diga assim, a fé sem entendimento gera esforço sem fruto. Muitos têm fé, muitos oram bastante, muitos jejuam, mas a maior parte das pessoas das igrejas, elas não se preocupam de buscar entendimento profundo daquilo que é a verdade de Cristo. E eu gostaria muito que você prestasse atenção no profundo daquilo que seria a verdade de Cristo para os nossos dias. Você, para entender qual seja a verdade de Cristo para os nossos dias, para que você possa viver milagre da parte de Deus, e não só através da fé, mas através daquilo que você vai aprender aqui. Pois a Bíblia fala que, e dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes destros, o Senhor os preparou no conhecimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Existem pessoas que são pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que fazem tantas coisas, e elas enchem as igrejas, mas lhe falta um principal. Jesus, ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O significado no hebraico do nome de Isacar quer dizer, existe recompensa. Existe recompensa para a pessoa que busca conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu sei que a maior parte das pessoas, elas se preocupam muito com a estética do cristianismo. E quando eu falo de estética, eu não estou dizendo que ela não é importante. Quando eu falo de estética, eu não estou falando somente da igreja, pintado de preto. Não, eu estou falando da estética das coisas, da forma que a pessoa glorifica, se ela fala em línguas ou não fala. Então as pessoas se preocupam muito com a estética do cristianismo e não se preocupam com a profundidade. Mas escute que eu vou lhe falar, existe recompensa para aquele que busca conhecer Jesus. Para aquele que busca conhecer a essência daquilo que representa ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão, ele não acontece quando você frequenta uma igreja, quando você frequenta um culto. Não, ser um verdadeiro cristão, ele acontece quando você encontra a pessoa de Jesus. Encontrar a pessoa de Jesus, ela não se dá de forma esporádica, ela se dá através do entendimento aberto de qual é o significado de Cristo Jesus. Escute, olha para mim, pois a Bíblia fala, e a todos os que lhe receberam. Olha só, preste atenção. E a todos aqueles que lhe receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção. Olha o poder que existe nessa frase. E a todos os que lhe receberam,
deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se algum dia você declarou: Jesus Cristo, eu te amo, eu te recebo com o meu coração, entra na minha vida, meu irmão, nesse momento o Senhor te deu direito para se constituir um filho e uma filha de Deus. Mas olha isso, preste muita atenção, pois a palavra de Deus fala assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver o poder da glória de Deus, do Evangelho de Cristo, daquilo que significa quando você vem e entrega verdadeiramente o teu coração para Jesus. É muito bom ser uma pessoa de fé. É muito bom ser uma pessoa que fala em línguas estranhas. É muito bom adorar a Deus, é maravilhoso. Mas um verdadeiro cristão, ele não pode perder o desejo de conhecer Jesus, de se aprofundar em Jesus. E essa profundidade não se dá num culto. Essa profundidade se dá no dia a dia. Quando eu começo a entender. Esses dias alguém me questionava a respeito de algumas coisas e eu falava exatamente sobre isso. Que para mim um dos maiores dons que alguém poderia adquirir na vida era esse dom de discernimento dos tempos. Porque aquele que aprende a discernir os tempos, ele sabe quando o ciclo ruim termina e quando o ciclo bom vai começar. Ele discerne quando Deus olha para ele e diz: vai. E ele discerne quando Deus diz para ele: não vai. Uma pessoa de fé, ela erra indo o tempo todo. Ela acredita que está sempre certa. E por isso ela trabalha dobrado muitas vezes. Porque ela acaba fazendo coisas que estão fora da vontade de Deus. E faz coisas que estão fora da vontade de Deus, porque infelizmente é uma pessoa cheia de fé, mas que não busca entendimento do Cristo revelado através de Jesus Cristo. Às vezes Deus fala conosco por sinais. Ele usa crianças para dizer não vai, e mesmo assim nós vamos. E dizemos ser da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque nos falta discernimento de entender os tempos. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: há tempo para todas as coisas. Diga: há tempo para todas as coisas. Deus não procura pessoas apenas cheias de emoções. As pessoas vão para a igreja e se emocionam muitas vezes. Mas Deus procura pessoas cheias de entendimento do verdadeiro sentido do que é buscar a Deus. Quando a pastora declarava aqui: o que você veio fazer aqui? Existem pessoas que infelizmente não entendem aquilo que vieram fazer aqui. Talvez elas pensem que o culto, elas vieram para o culto e elas acreditam que... E elas saem muitas vezes falando: olha, o culto estava bom. E aí pergunta: o pessoal do louvor tocou aquela música que a gente gosta bastante. Você não entendeu sobre culto. Porque o culto não é bom para você. O culto precisa ser bom para o papai que está no céu. E tudo que o Pai procura são corações sinceros e verdadeiros. E a Bíblia Sagrada fala que um coração quebrantado e contrito, o Papai não resiste. Então, quando nós, e infelizmente nós estamos vivendo um cristianismo avesso. E para mim, meu irmão, pelo amor de Deus, eu entendo Jesus Cristo chegando no meio de uma religião, porque eu acredito que talvez o cristianismo hoje virou uma religião. E as pessoas não entenderam o verdadeiro sentido do que é ser um verdadeiro cristão. Porque ser verdadeiro cristão é o entendimento da pessoa de Cristo. Um culto racional não é um culto emocional. Um culto racional é quando no teu entendimento tu encontra sentido para diminuir e dizer: convém que ele cresça e eu diminua.
Quando você entende que a porta que Jesus falou, que é pequena e apertada, ela não é só pequena e apertada, ela é do teu tamanho. Exatamente do teu tamanho. Que tamanho? Do tamanho do Kleber, não. Do tamanho de Cristo na vida do Kleber. E o Kleber consegue passar pela porta que é estreita quando ele diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive através de mim. Então, o culto racional é um culto que você vem para esse lugar e você adora ao Senhor dos Exércitos, ao Deus dono de todas as coisas, mas você não adora Ele como Senhor, como Deus. Você vem e reconhece que você está amando, louvando e bendizendo ao Papai, ao Abba. Que você não está distante mais do Pai. O véu do templo não te distancia mais. Por quê, pastor? Porque a todos os que receberam Jesus, Ele deu-lhes o direito de serem e se tornarem. Então bata no irmão que está do céu e diga assim: você é filho. Oh, aleluia. Aleluia. Quando nós falamos sobre Zacá, parece que não é ninguém. Mas Deus está revelando, existe recompensa naquele que me busca. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Esse crescimento que acontece pelo entendimento aberto não é algo que vem do estereótipo. Não, mas é uma mudança que acontece de fora, de dentro para fora. E ela vai, como Isacar, no processo do tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor te dará conhecimento dos tempos e dos ciclos da tua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Então, quando Israel tinha que enfrentar alguém, ele dizia: podemos ir. Eles iam até a tribo de Isacar e diziam: podemos ir. Eles diziam: ainda não chegou o tempo de avançar. Ter discernimento é muito maior do que ter força, porque a força sem o discernimento, por vezes, vai gerar derrota, porque talvez você tenha lutado usando toda a sua força e você sente como se você não estivesse vencendo, mesmo apesar de estar lutando mais do que você lutou ao longo da tua vida, porque talvez você esteja lutando fora do propósito do teu papai. E talvez um culto como esse sirva para abrir a tua mente, a tua visão, o teu entendimento, para que Satanás não te paralise mais. Então eles buscavam Isacar quando eles queriam avançar, quando eles tinham que esperar, quando eles deveriam mudar a estratégia. Quando eles deveriam permanecer firmes, eles buscavam, e ele tinha discernimento espiritual para dizer: agora é tempo de parar. Quem tem conhecimento governa. Escute, olha para mim, quem tem conhecimento governa. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, eu não falo da letra, eu estou falando do conhecimento do Abba, do Papai, e isso não é fruto de uma escola, isso é fruto de um caminhar com Jesus diário, porque é essa caminhada que fará de você um verdadeiro cristão. Não um cristão de domingo ou de quinta-feira, mas um cristão que é percebido nos ambientes aonde está, porque as pessoas olham para ti e dizem: existe algo diferente em você. Quando você tem discernimento, você entende que nem todo tempo pede força. Algum tempo da tua vida vai pedir sabedoria. E às vezes, irmãos, as pessoas entendem que um passo atrás por discernimento é uma derrota. E não.
Às vezes, um passo atrás com discernimento é a preparação do tempo de Deus para que Ele possa te impulsionar a saltos maiores do que aquele lugar que tu estava. Às vezes, dar um passo para trás e buscar o conhecimento daquilo que se quer fazer é algo extremamente poderoso. E muitas pessoas vivem uma vida de fé, só fé. Uns fé de mais e outros fé de menos. Ninguém riu, mas essa foi boazinha. Essa foi boa, cara. Não arranquei uma risada, né? Mas tá bom, vai dar certo na próxima. Uns fé de mais e outros fé de menos. Tá bom, vai dar certo. Irmãos, é extremamente importante quando nós começamos a compreender que, claro, que é bom ter fé, mas uma fé sem discernimento, ela é uma fé que não produz um fruto que permanece. O fruto bom não é o fruto que vem e que passa. O fruto bom é aquele que vem e permanece. Ter discernimento espiritual é ter um entendimento da obra que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Você reconhece a obra de Jesus, irmão? Olha para mim, no nome de Jesus, você reconhece a obra de Jesus? Então você tem certeza de algumas coisas. E uma delas é, você tem a certeza de que a obra de Jesus te deu o direito de se tornar e talvez hoje você esteja passando por uma circunstância complicada. E o Deus desse século tem usado a circunstância para que você não consiga enxergar o poder da glória de Deus, do milagre de Deus. E neste momento, talvez o teu entendimento tenha sido fechado para entender a glória de Deus. Talvez você esteja passando por um processo de tempo e Deus tem se revelado em pequenas coisas, em pequenos detalhes, e tu não tem observado, sabe por quê? Porque tu tem olhado tanto para a circunstância que tu tem esquecido do conhecimento de Jesus. Porque eles tinham conhecimento dos tempos. Diga, há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. Diga, há tempo para todas as coisas, em cima no céu e debaixo da terra. Oh, aleluia! Um verdadeiro filho sabe o tempo. Ele tem o discernimento do tempo. Então ele não vai perder tempo usando a sua fé em alguma coisa que está fora do propósito de Deus. Olha para mim no nome de Jesus. Oh, aleluia! Que Deus possa restabelecer em você o discernimento espiritual. Que você possa entender a obra de Deus, mas que você possa perceber as nuances da obra do diabo que tem tentado fazer com que o teu entendimento seja bloqueado e que você fique um cego espiritual frequentando a igreja sem nenhum entendimento. E aí você vê muitos que frequentam a igreja, mas estão cegos. Não conseguem ver o poder da glória de Deus. E a Bíblia diz, nos quais o Deus desse século, Satanás, Mamon, porque as pessoas se definem pela condição financeira, por quanto que elas ganharam esse ano, e elas não entenderam que a tua vida financeira
é uma coisa chamada para Jesus demais coisa. Para você é algo que parece ser importante, mas para Deus e para o teu papai é tão insignificante que ele pode amanhã, se ele quiser, te fazer um milionário do dia para a noite. Amanhã. Mas isso para ele não significa nada. Porque para ele o que significa é se tu é filho. Se no final do dia, oh aleluia, depois de tomar o seu café preto, se tu sabe dizer, tudo que eu tenho é um aleluia, Senhor. Talvez, paizão, tu esperasse alguma hora do seu filho amado aqui, mas ainda não tenho. Mas tudo que eu tenho, Pai, é um aleluia. É um glória a Deus para te dar. Mas saiba, Senhor, saiba, papai, que esse filho não vai deixar de te glorificar, seja nas horas difíceis ou nas horas boas, porque eu sei que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Oh, aleluia! Existem momentos na nossa vida que nós temos que dar um passo atrás e buscar direção do nosso amado, do Pai. O problema, irmãos, eu percebo na vida das pessoas, é a falta de entendimento, claro. Lógico, isso para mim é tão... Hoje é mais tranquilo, porque eu tenho vivido tantas coisas maravilhosas da parte do meu pai. E eu já fui tão religioso, irmão, fazia tanta coisa que eu julgava ser correto, juro para vocês. E talvez para aquele tempo fosse, mas talvez hoje, meu pai me deu um discernimento para entender que talvez hoje já não é mais. E tão bom quando você conhece o Pai e você sabe a hora de ir e a hora de dizer, não, não vou, porque meu Pai não vai estar lá. Oh, oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você está comigo? Diga glória a Deus. Quando nós aprendemos, e Jesus Cristo ele nos ensinou, deixou muito claro, e aí que está, os dogmas que nos perpassam, criaram valores tão profundos e nos constituíram como cristãos com valores tão arraigados que nós não conseguimos glorificar o nome do Senhor num culto. Porque nós cuidamos para lá, para cá, e nós esquecemos do principal. E tudo isso porque talvez você tenha feito algo errado. E você chegou num culto como esse e disse, Deus não pode aceitar o meu louvor. Eu estou cheio de problema, faz tanto tempo que eu não venho na igreja. O que vão dizer? O que vão pensar? E aí você se coloca num lugar que não te pertence. Até porque o culto não é para você, é para o seu Pai. E o que o Pai espera é que o seu verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Ter entendimento aberto, o discernimento espiritual, não é ter dúvidas a respeito da tua constituição, quem você é. Olha para mim no nome de Jesus. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora e você me responda, cheio de fé e discernimento. Quem você é? Oh, aleluia! Quem você é, pelo amor de Deus? Quem é teu pai? Pro teu pai falta alguma coisa? Teu pai tem algum poder? Olha para o irmão que está falando, isso é todo o poder. Oh, olha. Oh, aleluia. Meu irmão, quando você entende isso, você começa a entender sobre discernimento.
espiritual. Nesse momento e a partir desse momento, você só precisa alinhar quem você é com o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque talvez você esteja vivendo um ciclo repetitivo de derrota, porque você não tem dado ouvidos à voz de Deus. E a Bíblia Sagrada fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E bem-aventurado é aquele que vem, ouve a palavra do Senhor e pratica. Quem você é? Mas o inimigo vai tentar roubar de você essa certeza. E ele vai usar a circunstância atual para dizer para você que você não é amada ou não é amado. Porque se teu pai tem tudo e tu está vivendo isso, você vai se questionar: por que então, pastor? Discernimento dos tempos, amado. É tempo de ir e é tempo de parar. Por que você foi se ele não te mandou? Porque estar lá era estar fora do propósito e mesmo assim, tu foi. Você foi uma pessoa de fé e ter ido, talvez. Você arriscou. Mas a fé sem discernimento é uma fé que dá trabalho dobrado. Porque você vai chegar lá, vai dar com a cara na parede, vai ser destruído, quebrado nas mãos do Senhor, porque Jesus vai olhar como ele olhou um dia para Elias e disse: Elias, o que tu veio fazer aqui? Aleluia. O que tu está fazendo aqui numa caverna, Elias? Não foi para cá que eu te chamei. Escute isso. Escute isso, atenta o seu coração para essa palavra. Não basta estar numa igreja, não basta frequentar uma igreja, você tem que entender o que você está fazendo aqui, quem é você e qual seja o propósito de Deus na sua vida, porque se isso acontecer, em todas as coisas você é mais do que vencedor. Você irá vencer ao atacar, mas você irá vencer ao se defender, você irá vencer ao não fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus estará com você em todas as decisões que você tomar. Oh, aleluia! Se você não entende o processo do tempo, você vai repetir os mesmos erros do seu passado. Se você não entende o processo de tempo, você vai repetir os mesmos erros do passado e talvez essa repetição de erros fará com que você viva no deserto para o resto da sua vida, sem jamais poder experimentar tudo aquilo que Deus prometeu para vocês. São coisas grandes. O propósito que o papai tem para a tua vida, a Bíblia nos fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Existe um propósito individual da parte do teu pai para a tua pessoa. O diabo não quer que tu descubra, por isso ele vai gerar circunstâncias tão difíceis que farão com que você, no processo do tempo, você se perca e esqueça de quem você é. Nossa, meu Deus, é interessante quando você entende sobre discernimento. Discernimento é entender tempo.
Entender tempo é exatamente isso aqui, irmãos. É Deus falar para você: vá lá e entre na terra. Entender tempo. Porque às vezes, por não entender tempo e não ter discernimento do tempo, você vai entrar num ciclo. E esse ciclo é terrível. Jesus disse: entra na terra, e eles foram espiar a terra. Todo mundo sabe a história. O problema é quando você não entende quem você é. Olha para mim. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do problema. Se você sabe quem você é, você sabe quem vai junto com você para essa guerra. Oh, aleluia. Alguém está entendendo a mensagem. Você sabe que você é filho. E que essa guerra não é nem tua, essa guerra é do Pai. E talvez o Pai diga para você: não faça nada, só caminha. Só caminha durante 6 dias e no 7º você vai louvar, glorificar o meu nome. E quando você fizer isso, não precisa fazer nada. Eu vou destruir o gigante. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se você precisa ter discernimento. Diga: não basta ter fé. Diga: você precisa ter discernimento. Você está entendendo, irmãos? De verdade, o pastor está ensinando hoje aqui? Entendimento, compreensão. Porque daí, meu irmão, o dia de amanhã, a circunstância que se apresentar diante de você, nada vai alterar a certeza daquilo que está dentro de você. E se o inimigo se levantar, você vai dizer, tem uma irmã que fala aqui na nossa igreja, se o inimigo se levanta, ela dizia, ele se levanta é para cair. Ter discernimento é saber que às vezes as coisas não serão no tempo que tu espera, mas o Senhor vai te dizer exatamente o tempo que Ele preparou, e Ele que diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, não de mal, o fim é o que tu deseja, mas é do meu jeito. Discernimento espiritual é de saber se Deus mandou, Ele vai te dar condições para que tu vença. Está dentro do propósito, então vai, porque no processo do tempo o Senhor vai contigo, e não importa o tamanho do problema, o Senhor já te deu a vitória. Agora, se não é o tempo de Deus, meu irmão, te prepara para viver o ciclo. Falhou, te prepara para viver o ciclo. Mas saiba que durante o processo do ciclo que você vai viver, o Senhor estará te preparando para a promessa. Aprenda rapidamente e saia rapidamente. Porque entenda que todo ciclo ruim só acaba quando você aprende. Por isso que a Bíblia fala, o pai atrai os filhos que ele ama para o deserto para poder lhes falar ao coração. Papaizinho tem te atraído às vezes para o deserto, mas ele quer falar no coração, sabe por quê? Porque ele sabe que se está tudo bem, tu não dá atenção, mas quando tu está passando um problema, tu olha para o céu e diz, Senhor, me ajuda. Ô, Pai, me ajuda, me dá alguma coisa para mim, fala comigo, usa alguém. Você abre os seus ouvidos espirituais, e eu espero que aqueles que estão me ouvindo hoje abram não os ouvidos comuns, mas os espirituais para entender o que o papai quer falar. Esse culto é para ele nessa noite. Esse culto vem com a certeza de que, se ele disse para ti, vão lá e entrem na terra, e a Bíblia Sagrada fala que eles entraram na terra, e dois que entendiam e conheciam qual era o seu lugar, disseram, a terra é boa, manda leite e mel. E o Senhor nos dará o gigante como se fosse nosso pão.
Estou todo arrepiado agora, arrepiou até a nuca, porque o Espírito de Deus está aqui, glória a Deus. Olha isso. Quem entendia, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: quem entende, entende o pão e a uva. Irmão, estou todo arrepiado aqui, meu Deus. Sinto que o anjo de Deus está aqui comigo, aqui agora. Meu irmão, Deus vai mudar ciclos hoje aqui. Derrotas acabaram. Em nome de Jesus. Existem pessoas que hoje aqui estão entrando numa vibração, numa frequência que é do céu. De filiação, de paternidade tão profundo, que Deus está dizendo: você vai gritar, eu vou dizer, eu estou contigo. Você vai clamar a mim, eu vou dizer, eis-me aqui, não me viu ainda. Entende a profundidade disso? Porque aqueles que entendiam disseram para eles, enquanto eles disseram, tem gigantes, a terra é boa, manda leite e mel, mas tem gigantes. Diante dos seus olhos nós parecemos como gafanhotos, mas aos nossos olhos nós somos gafanhotos. Quer dizer, uma pessoa que não sabe quem é, não tem direito de entrar na terra prometida. Mas aqueles que entendiam quem eles eram, disseram, vocês falam como loucos, o Senhor já entregou o gigante como se fosse o nosso pão. E pastor, o que eles traziam nas suas mãos? Uva, cacho de uva. Diga, tem uva e pão. Diga para o irmão que você fala, tem uva e pão. Alguém sabe o que significa uva e pão, irmão? Dia 8 nós temos aqui, o que nós vamos participar daqui? Ela não é santa, ela só é ceia. Você é santo através da ceia. As pessoas, elas não mentem, isso é dogma, santa ceia, porque você diga assim, a ceia é santa, não. Você é santificado através da ceia do Senhor. A ceia não é de pastor, a ceia não é de igreja, a ceia é do Senhor. E a ceia não é para gente justa, não. Se tem muita gente santinha, não vem. A ceia é para pecador, porque é através dela que você virará santo. Você não é santo porque faz alguma coisa. Você é santificado porque Jesus Cristo pagou o preço que você não poderia pagar. E é por isso que num culto como esse você tem autoridade de dizer, sou filho, não é graças a mim porque sou uma pecinha difícil, sou filho porque o sangue de Jesus me lava de todo o meu pecado. Você precisa entender sobre isso. O Senhor precisa abrir o teu entendimento. Oh, glória a Deus. Quem não aprende com Deus, meu irmão, sofre ciclos de derrota. Você viu aí? Imagina, olharam o gigante e disseram, a terra é boa, tudo que Deus falou é verdade. Só que temos problemas. Qual é o problema? Não é o problema nem do gigante, o problema é eles olhar para eles e dizer, nós somos como gafanhotos. Olha para mim, no nome de Jesus. Quem você é? Ah, pelo amor de Deus, meu Deus, vou jogar alguma coisa aí. Jogar um pedaço, vou ficar... Eu tinha um professor no Senai que se chamava Sampaio. Ele sempre tinha uma régua desse tamanho do mês que vem, irmão. Se tu não fazia as coisas direito, ele, naquele tempo podia, né, irmão? Que loucura, né? Ele jogava uma reguada... Se tu dormia era régua, irmão, mas não, a régua que ele usava para fazer os desenhos técnicos lá era um negócio de uma cadeira. Então ele jogava em nós aqui, e aí tu tava aqui assim, viajando, daqui a pouco sabia aquele... Meu Deus! E eu vou deixar uma reguada aqui, vou dar uma reguada nos crentes. Não aprendeu, tomou reguada.
Aí vão me processar, Deus que me livre. Hoje não dá, né? Ó, pastor daquela igreja lá, da igreja da violência espiritual. Meu Deus do céu, vamos devagar, pastor Cleber. Irmãos, uma pessoa que ela não aprende de Deus, ela vai viver ciclos de derrota. E Jesus nos ensinou, aprendei. Jesus disse o quê? Aprendei que sou... Ai, ai, ai. Está começando a ficar difícil essa mensagem aí, pastor. Agora ficou complicado. Manso e humilde está difícil. Tudo bem? Pode ser difícil. Mas nada te impede de caminhar. Em Cristo. Para quê? Para crescer em mansidão. Para crescer no quê, pastor? Em paz. Para crescer em quê, pastor? Em amor. Para crescer em quê, pastor? Em benignidade. Para crescer em quê? Em temperança. Por quê, pastor, que eu preciso crescer nisso? Porque esses são os frutos. Oi. Mas se você não entender que quando eu aprendo com Deus, eu não só acabo com ciclos de derrota, mas eu entro no lugar que é o propósito de Deus na minha vida. Isso não quer dizer que aprendi do Senhor agora, vou ficar milionário. Não é sobre isso. Aprendi de ti, Senhor, agora eu sei a hora de entrar e sair. De me alegrar e de chorar com aqueles que choram. De ser benigno. Você está entendendo isso, sim ou não? Amém? E entenda, irmãos, um conhecimento sem obediência. Aquilo que tu aprendeu, ele não gera transformação. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, todo conhecimento necessariamente gera transformação. Oh, aleluia. Conhecimento que não é aplicado vira orgulho. Vocês já viram aqueles crentes falando? Eles conhecem a palavra de Deus, eles falam. Mas ele não está certo. Eu me lembro que uma vez eu trouxe uma mensagem numa igreja, Deus que me perdoe. E aí lá tinha os doutores da lei. E eu sei que na segunda-feira era a escola deles e eu virei assunto da escola e a minha palavra virou o assunto da escola. Aí eu sei porque os abençoados vieram falar para mim, né? Pastor, sabe aquela mensagem virou assunto disso. E eu falei, cada um faz o que quer, pensa o que quiser. Mas a verdade não é pastor Kleber, a verdade é Cristo. Ele é a verdade, não o pastor. Se eu estou pregando sobre Jesus e não estou pregando sobre mim, ou eu estou falando sobre eu aqui, irmãos? Falei sobre mim ou falei sobre Jesus? E conhecereis o pastor Kleber e o pastor Kleber. Alguém ouviu isso ou não? E conhecereis quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Quem você precisa conhecer? Quando? Quando? Agora? E amanhã? E depois? Amanhã você precisa vir ao culto para conhecê-lo. Por quê? Porque ele disse que estarei convosco. Então quer dizer, lá no teu trabalho, lá na sua casa, se existe uma certeza que você pode ter, que Jesus estará contigo naquele lugar.
Então as tuas respostas, elas não são mais emocionais. Elas são respostas racionais, cheia de razão e certeza de que Deus está contigo. Como José e Caleb disseram, fiquem quietos, o Senhor nos entregará eles como se fosse pão, e os dois trazendo um cacho de uva do tamanho de não sei o quê. Aí olha só, Jesus disse, Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. E ele expira, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Olha isso. E as pessoas que estavam ali automaticamente fugiram, muitos, porque disseram, Jesus? O que eles diziam? Jesus morreu. Jesus morreu. Mas ele tinha falado alguma coisa antes para os seus discípulos, sim ou não? O que ele tinha dito para eles? Fica tranquilo, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar com poder e glória. Eu vou voltar. E quando eu voltar, ó morte, onde está a tua vitória? Ô pecado, onde está a tua vitória? Quando eu voltar, será um tempo diferente, será um ciclo diferente, serão momentos diferentes. Existe na história um antes e um depois da presença de Jesus aqui nessa terra. Assim como existe um antes e um depois, a presença e o entendimento de você, dele na sua vida. Hoje se encerra ciclos de derrota. Hoje você se aposta de uma certeza inabalável de que você não é um qualquer. Você é filho. Você quer ver? Aí os dias passaram e Jesus está caminhando com seus discípulos no caminho de Ema. E ele está falando de tudo. Ele está trazendo a palavra para os caras. Todos estavam ali, mas ninguém conseguia entender que quem estava falando com eles era Jesus. Muitas pessoas estão no caminho com Jesus, conversando com Jesus, vindo à igreja com Jesus, mas o seu entendimento não está aberto para ver o mistério do reino de Deus, para olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu sei que tu fez o véu do templo rasgado de alto a baixo, e toda essa palavra que tu está dizendo agora, não é mais uma palavra que ficou no Antigo Testamento, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu entendi que da semente daquela mulher nasceu aquele que esmagou a cabeça do diabo e me deu a autoridade de ser constituído filho de Deus. Pastor, meu Deus, como isso? Sabe como? Aí eles estão lá, ninguém nem sabe de nada. E Jesus vai comer na casa de cada um. E quando Jesus pega o pão e ele parte. E no partir do pão, todos que estavam ali viram que era Jesus. E tiveram o seu entendimento aberto. Preciso que você entenda que, sabe, naqueles momentos mais difíceis que você viveu, que você pensou que não ia dar, que você se sentiu sozinho, esquecido, inclusive, sabe, naqueles momentos, Jesus estava lá. Você só não conseguia enxergar, mas Ele esteve contigo em todos os momentos da sua vida, até o culto de hoje, para te dizer, e ainda que tu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está dizendo, talvez não tenha nenhuma situação boa, o vale é de sombra e de morte.
fica tranquilo, continua caminhando no vale. Porque ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. O Senhor é o meu pastor. E Ele não me faltará. Muda. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Mas as pessoas mudaram para te dizer, o Senhor é o meu pastor, e você sempre repete, e? Porque você está querendo que nada te falte. Mas Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo que ainda que as coisas te faltem, eu nunca te faltarei. Ainda que o teu amigo te falte, eu não te faltarei. Ainda que o dinheiro te falte, eu não te faltarei. E ainda que as forças te faltem, quando elas te faltar, pode ter certeza que eu vou te carregar no colo, porque eu não te faltarei. Oh, aleluia! E Ele não te falta não porque você é lindo. Ele não te falta porque você é filho. Por quê, pastor? Porque você já partiu o pão. Quem partiu o pão aqui comigo na ceia? Quem partiu o pão comigo aqui na ceia? Quem já partiu o pão aqui nessa ceia aqui comigo? Quem já esteve aqui na ceia? Quem já participou da ceia? Oh, aleluia. E no partir do pão, tiveram seus olhos abertos. Alguém entendeu o que o pastor ensinou hoje aqui, irmão? Você não perca a direção e a certeza. Você não perca o discernimento e a visão espiritual para entender sobre os processos. Mais do que ter fé, você precisa ter discernimento para entender sobre o processo do tempo. Deus trabalha no tempo. Há tempo para todas as coisas. Oh, aleluia. Eu não sei qual é o tempo que você está enfrentando. Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando. Mas eu sei que maior que todos os teus problemas é o teu Pai que está aqui em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, conhecimento que não é aplicado vira orgulho. Diga, conhecimento aplicado vira transformação. Diga, você será um orgulhoso ou um cristão transformado? De quem é a escolha hoje aqui, irmãos? De quem é a escolha hoje aqui? Oh, aleluia. Eu quero fazer uma oração com essa igreja, com você que está me escutando, para aqueles que estão me escutando na sua casa. Eu quero que você coloque a mão na altura do seu coração e você repita comigo. Coloque a mão na altura do teu coração e diga assim: Senhor, abre os meus olhos para eu entender o tempo que estou vivendo. Tira de mim decisões atrasadas, precipitadas ou desconectadas com a tua vontade. Eu não quero apenas fé, eu quero entendimento. Coloca a mão no teu coração e outra na tua cabeça, porque agora eu vou orar por você. Oh, aleluia. Senhor, eu sou autoridade sobre cada uma das pessoas que aqui estão.
neste momento, no nome de Jesus. Eu quero, Senhor, que o Senhor comece a curar toda a confusão mental agora. Comece a restaurar pensamentos, ó Pai. Comece a restaurar a sabedoria, meu Deus. Restaura a direção dos seus filhos. Quebra ciclos repetitivos agora, Senhor. Traga clareza, Senhor. Traga clareza nas decisões familiares, emocionais, espirituais. Gera no nosso meio um povo livre em seus pensamentos, que tenham a certeza de quem eles são e de quem sai dessa igreja e lhes acompanha até os seus respectivos lares. Pai, obrigado, porque hoje está sendo ativado a tua paternidade na vida dos teus filhos, e a certeza de que o discernimento de quem eles são não será abatido por Satanás. Oh, aleluia, aleluia. Coloque seus pés. E agora você vai fazer um culto de uma pessoa liberta, uma pessoa que compreendeu qual é o tempo que você está vivendo nessa igreja hoje. E para quem é o culto? Oh, aleluia! Para quem é o seu culto? Então você vai abrir os teus lábios e você vai adorá-lo com toda a intensidade do teu coração, a adoração de alguém livre no Senhor, de um filho amado, de um filho cujo coração está nele. E enquanto você adorar nesse culto, o Senhor vai quebrando principados e potestades, o Senhor vai quebrando toda ativação do maligno lá no teu trabalho, nas tuas decisões. Todas as decisões atrasadas, erradas, sejam quebradas, destruídas. Tudo aquilo que te afastava do propósito seja desfeito, e o Senhor comece a reorganizar a tua vida, para que tu possa viver aquilo que foi pregado nesse lugar, os sonhos de Deus para a tua vida. Adore, 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 adore. Observa, sabe que esperamos e a partir dos nossos olhos se abrir, reconhecemos quem tu és. Aleluia! Aleluia. Partir do pão. Oh, aleluia! Quem tu és? Quem não te amo?
Irmão, está preparado para viver a melhor semana da tua existência? Está preparado para viver o sobrenatural de Deus? Então, algo que eu preciso ter certeza: quem você é. Quem você é. Quem vai com você essa semana inteira? Oh, aleluia, papai está na casa. Você já vai chegar na sua casa dizendo: papai, tem lugar na minha casa. Papai, tem lugar na minha casa, papai. Sou filho, sou filha, papai, tem lugar na minha casa. Você é um verdadeiro adorador. Quem está comigo, diga glória a Deus. Oh, aleluia! Irmãos, meus amados irmãos, senta mais um pouquinho, bem pouquinho. Eu quero saudar bem-vindo a Amanda, Mariângela e o irmão Silmar. Onde é que eles estão? O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa para ti, minha amada. Às vezes a vida ela é tão dura. Espírito de Deus que não tem sombra de variação, Ele manda te dizer isso. Com temor eu te falo. Às vezes a vida é dura e o nosso coração adurece. Sabe? As dificuldades elas são tantas e são as mais diversas. E a gente vai em tantos lugares e procura de tantas formas. E a verdade é que a gente não encontra. Porque a única verdade é Jesus. E tu só está aqui porque tu estava no ventre da tua mãe e Ele cuidou de ti. Ele permitiu que tu existisse. Houve guerra. No dia que tu foi para ver esse mundo, houve uma guerra tão forte. Mas tu está aqui agora. E o que Deus te fala é: abre o teu coração. Porque coisas grandes estão vindo. Mas o teu coração precisa estar preparado para recebê-las. E toda dor, tudo aquilo que te causou tristeza, todo ciclo de derrota que até hoje te acompanhou, o papai está te dizendo, o papai manda te dizer que esse ciclo está acabando, porque a presença dele estará contigo ao sair daqui. É ele que vai contigo, não é a igreja, porque ela não salva. É o papai. É o papai que manda te falar isso, tá? E ele sabe porque tu disse, tu pediu para ele te falar. Tu conversou com ele e tu queria que ele te falasse isso. Então ele quer que tu saiba que ele te ama e que ele está contigo. E esse ciclo acaba aqui. Pode dar um abraço nela aí, por favor? Pode dar um abração aí. Aleluia. Sabe, Deus quer falar, irmãos. Deus quer falar e às vezes a gente segura aquilo que Deus quer falar. Não será mais assim, não será mais assim. Deus está aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E eu quero dizer para muitas vidas que a questão vai amanhecer. E o amanhecer Cristo é Jesus. Ele é o verdadeiro amanhecer. Ele é a luz. Quando ele amanhece na nossa vida, as coisas começam a agarrar forma. E aquilo que estava vazio passa a estar cheio. Aleluia! Aleluia! Jesus está aqui. E o papai está dentro da sua casa. Você é a casa do seu pai. Amém? Eu quero oferecer para todos os nossos visitantes um louvor do bispo. Vem cá, bispo. Traga a viola. Mas ele vem de bigode repartido. Barbaridade. Coloca a mão na altura do coração enquanto o bispo organiza ali. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está nesse lugar. Ele não tem sombra de variação. E ele não erra. Aleluia, 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 aleluia. Toda enfermidade agora, enquanto eu estou passando toda a enfermidade,
ela está saindo, está batendo em retirada enquanto eu passo. Toda enfermidade, ela bate em retirada no nome de Jesus. Toda enfermidade, ela bate em retirada no nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível para o homem, não é impossível para o Pai. O Pai está na casa, a unção de cura está aqui. Ele está curando corações, Ele está curando vidas, Ele está transformando. Papai está na casa, Jesus está entre nós, aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá. Para os nossos visitantes, para vocês, hein? Elias Maia, hein? Ó, que honra. Elias Maia. O Kleber já esteve lá, nesse lugar maravilhoso, onde ele ficou 3 dias lá, mas no terceiro dia, o Kleber esteve lá. Lá está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Só quem está vivo pode curar, libertar, abençoar. Só quem está vivo pode fazer isso. Jesus está vivo. Glória a Deus. Pois ele teve mais 40 dias com o seu povo querido. E depois que ele instituiu a fé, ele está vivo. Agora ele podia subir. Que agora nós estamos com essa fé viva, que ele vai voltar em grande glória. E nós vamos reencontrá-lo novamente. Terceiro dia, esse tema. Era o terceiro dia, no caminho de Emaús, vão discípulos lamentando o martírio de Jesus. Quando dele se aproxima um estranho viajor e pergunta para ele que assunto era aquele sobre a morte de Jesus. E o estranho então relembra o que ensinou Jesus. A morte não venceria o autor da salvação, porque no terceiro dia, vitória, ressurreição. Quanto mais ele lembrava, mais queimava o coração. E um pedido eles fizeram ao estranho viajor: já é tarde, o dia finda, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica em nosso lar. Tem um lugar pra ti aqui morar. Aleluia! A noite vai chegar,
Tua presença é paz, consolação. Ao entrar naquela casa, tem na mesa refeição. Eles pedem ao convidado para abençoar o pão. Quando as mãos aos céus erguia, enquanto partia o pão, eles viram com alegria que a estranha companhia era o Senhor Jesus. Aleluia! Fica conosco, Senhor. Fica em nosso lar. Tem um lugar pra ti aqui. Ora. Oh, aleluia! Tem lugar aí! A noite vai chegar. Aleluia! Trazendo solidão. Tem um lugar pra ti aqui. Ora, eu também andava só no Emaús da minha vida, mas eu convidei Jesus para ser minha companhia. Hoje eu tenho no meu lar salvação, paz e alegria. Fica conosco, Senhor. Canta, igreja. Fica em nosso lar. Tem um lugar pra ti aqui morar. A noite vai chegar, trazendo solidão. Tua presença é paz, consolação. Deus abençoe. Glória. Meu Pai, glória a Deus. Meu Pai amado. Glória. Irmãos, que noite especial. Espírito de Deus que não tem sombra de variação está no nosso meio. Irmãos, obrigado, irmão. Obrigado. Quinta-feira agora, na nossa Quinta da Vitória, eu quero convidar você. Traga uma peça de roupa dos seus familiares, traga uma chave, traga documentos com fotos. Eu sei que hoje é tudo digital, mas eu quero pedir para você fazer isso. Que você coloque no altar, principalmente se você percebe que existe um processo, seja ele o processo na vida do seu filho, se ele está enfrentando um problema com drogas, se alguém na sua família está enfrentando problema de saúde, se você está enfrentando, eu quero pedir para vocês estarem trazendo, porque nós estamos com a nossa campanha Quinta da Vitória, e nesta quinta-feira será uma noite muito especial, que eu quero pedir muito que Deus venha falar com cada pessoa. Eu falei para Deus, eu tenho falado hoje, Senhor, fala individualmente com as pessoas que vierem aqui, ajude-as a se resolverem. Então eu tenho certeza que Deus irá falar
com a maior parte das pessoas, aquelas que permitirem serem, que Deus fale, eu tenho certeza. E no final eu quero fazer uma oração individual por todos. Então, me perdoe, talvez eu fique numa fila enorme aqui e talvez gastemos tempo, 2, 3 horas aqui. Que Deus mandar fazer, nós vamos fazer, mas eu quero orar por vocês. Eu quero orar, o meu coração está queimando para orar pela igreja. Eu quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza que Deus irá fazer milagres. Amém, meus amados? Então, aqueles que puderem estar, quem não puder, não tem problema, mas aqueles que puderem estar, venham, tragam fotos, tragam e participem desta quinta da vitória, e eu tenho certeza que você vai levar junto com você a vitória para sua casa. Amém, meus amados irmãos? Coloque-se em seus pés, pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, você que é dizimista dessa casa, ou ofertante, ninguém é obrigado a fazer, você faz em um ato de amor e adoração, você faz porque você ama a Deus. Então pegue na sua mão, se você trouxe, se você não trouxe, eu quero consagrar a sua mão mesmo assim. Eu quero ungir todas as mãos e determinar toda a sorte de bênção para as vidas que aqui estão. Amém, meus amados? Amém? Feche os teus olhos agora no nome de Jesus. Pegue na sua mão direita, com a outra você aponta na direção do seu lar e oremos todos juntos. Pai, obrigado por essa noite na tua presença, obrigado porque tu estás aqui, obrigado porque o discernimento foi aberto na vida dos teus filhos, obrigado, Deus, porque sabemos que tu não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que o Senhor falou aqui será verdade na vida daqueles que creram, na vida daqueles que tomaram posse da tua palavra, e é sobre isso que eu oro e determino a tua bênção sobre todos que aqui estão, e aqueles que acreditam digam amém, amém, amém. Irmãos, lá atrás nós temos cantina, não saia sem abençoar a sua igreja, compre na cantina, tá bom? Tem muita coisa boa lá, leve para sua casa. Traga a tua oferta, teu dízimo, estamos despedidos com a paz. Senhor te abençoe e te prospere. Senhor te abençoe e te prospere, minha amada. Senhor te abençoe e te prospere, filha. Senhor te abençoe e te prospere, meu filho.